Fala pessoal, aqui quem fala é o AC. Hoje trago para vocês mais uma história de terror. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like e compartilha, isso fortalece bastante o canal. E, se não tiver bacana, deixa o dislike e deixa seu comentário para que eu possa melhorar a cada vez mais. Bora pro vídeo. O blackout em minha rua. Alguns anos atrás, eu morava com duas outras colegas de quarto, perto da universidade. Eu era caloura e as duas estavam um ano à minha frente. Nós três nos dava muito bem, mesmo com as nossas diferenças, sabe como é? Elas sempre saíam para eventos e festas no campo, mas eu já gostava de desfrutar um pouco de privacidade no apartamento, seja lendo um livro ou jogando algum jogo. Quando aconteceu este blackout, nós estávamos morando em uma casa no estilo colonial de 2 andares. A casa era pintada de azul e branco, combinando com as cores de nossa escola. Sempre que minhas amigas de quarto saíam à noite, elas não chegavam tarde da noite, sempre por volta das meia-noite. Neste meio período que elas ficavam fora, eu aproveitava e ficava em casa fazendo meus trabalhos de classe ou jogando Xbox. Uma certa noite, no final de setembro, indo para outubro, elas saíram para um jogo no estádio. Elas ficariam fora por várias horas, enquanto eu precisava de um pouco de silêncio. Depois de estudar, eu sentei no meu PC para jogar Call of Duty. Sim, eu gostava de jogar Call of Duty, para relaxar um pouco, sabe como é? Foi quando o blackout aconteceu. Em 1 minuto eu estava em uma sequência de matança, e no próximo, meu quarto estava mergulhado na escuridão. Fiquei surpreso com aquela repentina de energia quando olhei ao redor do meu quarto. Levei um segundo para me acalmar e olhar para fora da minha janela. Eu puxei as cortinas para encontrar nenhuma outra fonte de luz na rua. Da mesma forma, as lâmpadas da rua também estavam apagadas. O blackout tinha acontecido no bairro todo. Também não havia lua naquela noite. Foi como se o mundo inteiro estivesse ficado na escuridão naquela noite. Sem qualquer luz, eu estava sentindo um pânico tomando conta de mim novamente. Neste ponto, meus sentidos de audição aumentou para compensar a falta de visão. Foi quando eu escutei algo vindo do andar de baixo. Pude ouvir a porta dos fundos se abrindo, com um rangido longo, quase deliberado. Fiquei aliviada com a ideia de minhas colegas de quarto estarem em casa. Eu estava tateando, procurando minha porta, quando eu senti a maçaneta em minhas mãos. Eu ia descer para contar a elas o que aconteceu, mas não o fiz. Em vez disso, eu girei a fechadura e me tranquei lá dentro. Lá embaixo, ouvi passos pesados andando no andar de baixo. Na hora, não consegui entender por que eles estavam tão caladas, ou por que eu me tranquei. Eram minhas amigas, minhas companheiras de quarto, certo? Foi então eu percebi, e o medo apertou meu coração. Minhas colegas de quarto nunca ficavam tão quietas quando voltavam para casa. Elas sempre iriam invadir a porta da frente, gritando sobre a diversão que tinham feito e que eu tinha perdido. Elas até gritavam meu nome, só para tentar me irritar. Virei as costas para a porta e bati meu corpo contra a superfície de madeira. Eu fiz um som mais alto do que eu pretendia. Os passos no andar de baixo pararam por um tempo. Quem quer que estivesse lá embaixo deve ter me notado, deve ter escutado meu barulho. Em seguida, eles começaram a subir novamente. Dessa vez, subiram as escadas. Eu ouvi cada batida forte de bota subindo a cada degrau, ficando cada vez mais perto do meu andar. E então, finalmente parado ao lado de fora da minha porta. Mesmo naquela sala fria, eu suava profundamente. Eu tentava respirar leve e superficialmente, tentando ficar o mais quieto possível. O intruso ainda estava atrás da porta do meu quarto, sem fazer barulho. Eu fiquei lá por um período de tempo indeterminado. Eu estava me sentindo desconfortável de ficar em pé, pelo que pareciam ser horas. O intruso sabia que eu estava lá. Mas o que ele estava fazendo? Apenas parado ali, sem fazer algum barulho.
Não consegui encontrar uma maneira de sair do meu quarto, estando tão escuro. Foi quando meus olhos começaram a se concentrar na janela, levando uma queda de 2 andares para a garagem, abaixo. Eu estava desesperado, o suficiente para voar naquela direção e me arriscar a cair no asfalto, rezando para não me machucar. Mas era isso que o intruso queria? Ele estava esperando que eu fizesse algum tipo de barulho para eles arrombarem a porta? Talvez, a qualquer momento ele pudesse simplesmente arrombar a porta. Então eu tinha que sair antes que ele tivesse essa ideia. Afastei-me da porta, tentando fazer o menos de barulho possível. Quando eu tinha alcançado a janela e abri ela e estava começando a sair, os passos começaram de novo. Desta vez, saindo do meu corredor e descendo as escadas. Eu ouvi um clique leve, mas muito perceptível vindo da porta no andar de baixo. Então, eu voltei para o meu quarto. Depois disso, mesmo quando as luzes milagrosamente acenderam, eu me agachei perto da minha janela e me permiti respirar. Uma onda de lágrima e muco correu do meu rosto, como se o medo decidisse deixar meu corpo, na forma de um ataque de choro. Quando ouvi minhas colegas de quarto voltando de verdade por volta de 1h30 da manhã, fazendo seus gritos habituais, nunca antes fiquei tão feliz em ouvir suas vozes, no nível mais alto. Quando elas chegaram ao meu andar, no entanto, ficaram estranhamente quietas. Isso me enviou um outro ataque de pânico. Foi quando uma delas disse: "Ana, você está aí?" Eu caminhei em direção à porta e respondi a ela: "Sim, eu estou." E elas me perguntaram: "Você escreveu isso?" Quando eu finalmente destranquei a minha porta para perguntar o que elas queriam dizer, elas apontaram para a porta. Do lado de fora havia uma mensagem marcada em vermelho: "Vocês deveriam trancar a porta dos fundos. Alguém pode invadir." E ele terminou com um desenho de um rosto sorridente. Muito obrigado e até a próxima.